Então, boa noite, meninos, meninas. Boa noite, amigo. Estamos começando mais um seminário, mais um workshop. Vai ser mais quente, né? Mais quente porque lá fora está muito frio. Então, a nossa introdução de cura cabalística, eu queria explicar a primeira coisa o que significa cura cabalística. Vamos começar pela cura. O que significa cura? Muitas pessoas, especialmente nos últimos meses, todo mundo está procurando a cura. A pergunta é se você sabe o que significa a cura. Para nós entender a cura, nós temos que ir um pouco mais além, entender o que é a doença. Então, eu tenho certeza que a maioria já sabe que a doença não é os sintomas. Então, eu vou explicar o que são os sintomas. Mas a doença é a causa dos sintomas. Mais ainda, a doença é a causa de desequilíbrio emocional e espiritual que, ao longo do tempo, manifesta fisicamente em sintomas físicos. O que significa isso? Dor de cabeça. Um bom exemplo. Dor de cabeça é sintoma de várias coisas. Não é uma doença. Vamos além. Pressão alta. Problema de pressão. O médico vai te falar que é doença. Mas, na verdade, é sintoma de algo. Vamos mais além. Diabetes. Quem já ouviu falar que diabetes é uma doença? Todo mundo. Claro. Diabetes é sintoma. Ou vamos fazer mais radical. Câncer. Quem já escutou que câncer é doença? Não, câncer é um sintoma. E é a maior doença que existe hoje na face da Terra, depressão. Já ouviu falar? Opa. Se eu vou fazer bem radical, 500 milhões de pessoas ao redor do mundo têm algum nível de depressão. Se não vai ser muito exagerado. Mas depressão não é uma doença. Depressão é um sintoma. O que significa isso? Que qualquer manifestação fisiológica ou biológica é um sintoma, não é uma doença. Agora, eu tenho que tratar sintomas, aliviar sintomas, mas eu não posso achar que tratando sintomas eu curo a doença. Porque se a gente lembra que a doença começou por desequilíbrio e resultou no evento emocional negativo do passado, que tirou nosso equilíbrio. Então, isso é uma coisa que a gente muitas vezes nem lembra, nem dá importância, não sabe. É uma coisa que tem que tratar. Pode ser que a gente vai passar a vida toda sem saber o que está acontecendo por simples motivos que a gente acha que os sintomas são a doença. Sendo os sintomas são aquelas que sinalizam como chegar para a causa. Okay? Agora, isso nós vamos falar mais depois, mas se eu entendo que sintoma é para mim sinalizar o caminho para a causa, então eu consigo botar o dedo no evento, eu posso revelar ele, colocar a luz em cima e resolver. E por fato, as pessoas que eu trato, quando a gente descobre a causa, 80% dos sintomas somem. Literalmente. Por quê? Porque você não precisa mais deles. Só o descobrir a causa
Porque se você entendeu que os sintomas eles são feitos para você entender aonde que está o problema, eles não são o problema, mas aonde que está. Exatamente. Agora, se você, por exemplo, você pega o Waze, se você chegar ao seu destino, eu não preciso do resto do. Entendeu? Então, no momento que eu cheguei ao meu destino, eu vou revelar qual o evento no meu passado que me tirou do equilíbrio, os sintomas não têm necessidade de existir mais. Eles terminarem o papel deles. Claro que vai ter os retícios, vai ter as coisas que tem que tratar, porque o evento tem que ser resolvido. E muitas vezes, apenas você descobrir o evento e ver que você não tem nada a ver com aquilo, que pode ser briga dos seus pais, pode ser eventos aleatórios que você presenciou, que te traumatizou como criança, e você descobre que, na verdade, você não tem nada a ver com aquilo, você não é culpado. Isso já é uma coisa que você revelou, tinha que revelar, tinha que trazer para a luz. No momento que você trata a causa, ou na verdade você trata o desequilíbrio, você traga o corpo de volta para o equilíbrio. Então, a doença é o desequilíbrio, a cura é o equilíbrio. Simples, né? Não é fácil, mas é simples. Aí, por que cabalística? Boa. Porque tudo é cabala? Não, tem uma coisa muito mais profunda, além de chamativo. Por isso demonstrando aqui que é cabala. A gente falou hoje de manhã, né? Cabala em hebraico significa recebimento, mas também significa recibo. Que recibo também pode receber. Tipo, você vai no supermercado, você faz as contas, você recebe o quê? Cabala. Recibo. Aquele que tem um monte de código. Exatamente. Também é Kabbalah? Agora, não é por acaso. Por que isso chama Kabbalah? Porque isso revela tudo que você comprou. O que a Kabbalah, na verdade, faz? A Kabbalah, ela revela o que está dentro que você vê. Ou que está dentro da Torá. Porque na Torá nós temos várias camadas. Nós temos o escrito, que é o óbvio, né, que está lá. Nós temos a Torá oral, né, que explica o que está escrito. Nós temos a Torá, nós temos a Kabbalah, que ela explica o que está não somente insinuado, mas o que está oculto. Dentro das coisas, bem profundo. Que o nosso trabalho é fazer o quê? Através de estudar, através de conhecer, é revelar aquilo. No momento que você revela, vamos fazer a palavra, a luz que está dentro das coisas, você realmente revela o propósito, a causa verdadeira da existência das coisas. Então, quando a gente trata de cura, que trata de você revelar aquilo que está oculto, é exatamente o que se trata a cura cabalística. Uma cura através de revelação daquilo que está oculto. Deu para entender? E dá para perceber da comunidade judaica um zelo não só da Cabala, da Torá, enfim, mas na revelação da Cabala, nessa de mostrar para as nações, tem um zelo. Eu já escutei, inclusive, que Bnei Noah não tem que estudar Cabala. De novo, o que significa estudar Cabala? Muitas pessoas acham Cabala, literalmente acham que é magia, que é coisa de bruxaria, que eu vou fazer vinho virar água. Não tem nada a ver. Essa não é Cabala. Entendi. Essa não tem nada a ver. Claro que tem os justos que têm capacidade, mas esse é outro nível. O nosso obrigação é fazer o quê? O que o Hassidut ensina? Revelar
a luz divina dentro do mundo material. Isso chama fazer moradia para Hashem no mundo inferior. Você revela a luz, o que está oculto, mostrar para tudo, para todo mundo e para todos que não há nada além de Hashem. Isso é Kabbalah. Em alguma forma, sim. Porque a gente revela o que está oculto. Agora, Então é o para que todos. significa estudar Kabbalah? O que significa estudar ou não estudar Kabbalah? Os níveis, né? Tem essa- Não, você não pode fazer, usar a varinha do Harry Potter. Você não pode, não, estou brincando, mas, entendeu? Não tem nada a ver de pessoas achar, por quê? Muitas picaretas, pessoas mal intencionadas, utilizavam Sim. o nome do assunto, em nome da Kabbalah, ensinaram coisas totalmente erradas, que não tem nada a ver. Ora, claro que tem os justos que têm outro nível de existência, mas não se trata disso. Trata de qualquer pessoa revelar a luz divina na própria vida dele. Agora, você não pode fazer isso? Justamente sendo um Ben Noach, que uma revelação dentro das nações, uma luz dentro no lugar mais escuro que tem. É o lugar mais escuro? As nações, as idolatrias, a sujeira, a imoralidade que existe aí. O que você acha? Respondido, né? As pessoas vivem no mundo tão distorcido de moralidade que de repente uma pessoa faz uma coisa óbvia, parece ser louco. Que isso? Você vai ajudar o outro? Como assim? O que se ganha com isso? Sim. Que se ganha, que é isso que se ganha com isso? Mas essa é a ideia. Então, todo esse contexto de cura cabalística. E a partir disso, temos que ter que estar tudo, tem que estar junto. Nós temos que tratar sintomas, nós temos que aliviar a dor das pessoas, claro, porque sintoma dói. É muito. Fora uma pessoa que tem enxaqueca que não está doendo. Fora uma pessoa que tem problemas renais, que essa é brincadeira. Não tem nada a ver. Tem que tratar sintomas para aliviar a dor, para facilitar, porque uma pessoa que está sofrendo, eu não tenho como conversar com ele. Uma pessoa que está em dores, eu vou falar para ele agora, não, vamos sentar, vamos pensar, vamos conversar. Não tem conversa com uma pessoa que até agora está no inferno pessoal, de dores, de sofrimento. Não tem conversa. Então, a primeira coisa, eu preciso aliviar as dores dele. Pode fazer isso com medicamentos, pode fazer isso com acupuntura, pode fazer isso com N formas. Mas isso ainda tratando os sintomas. A pergunta sempre que eu faço para as pessoas, você quer tratar sintomas ou você quer a cura? A cura requer esforço. E talvez até uma dor aguda ali para... Dor emocional, né? Sim. Dor emocional, porque ele vai ter que revelar aquele que ele ocultou. O que ele mesmo está ocultando, mesmo que inconsciente. Seu consciente, para proteção, para proteger. Só que isso não pode ser ocultado. Isso que está matando ele. Entendi. Então, no momento que você revela aquilo, você já se expõe. No momento que você colocou do seu consciente para consciente, o jogo já muda. Agora tem a hora de como você trata aquilo. Porque uma vez que você também revela uma dor profunda, emocional... Sabe, tem essa história
Uma pessoa chega para o médico, fala, doutor, eu tenho dores, sabe, no olho. Fala, ok. Como, vamos dizer, quando tem essa dor, é sempre. Fala, não, eu tenho essa dor, não, mas quando eu tomo café, quando eu tomo chá, sinto dores muito fortes no olho. O doutor falou, olha, ok, vou mandar para exame de alergias, talvez, ou, sei lá, sensibilidade. Aí não chega, não tem nada no exame. O pessoal toma chá, dói o olho. Toma café, dói o olho. E o médico perguntou a ele, quando você toma café ou o chá, você coloca açúcar? Eu falei, coloca sim, 2, 3. E quando você coloca açúcar, você mistura também? Eu misturo. E quando você vai beber, você lembra de tirar o colher antes de enfiar ela no olho? Tira a colher da xícara. É. Ai, Deus. Não, mas as pessoas não se. Essa, claro, é uma piada, mas a maioria das pessoas tem dor, eles não associam a dor com o que realmente é e querem achar outras coisas, outros motivos, quando na verdade a solução tem outro lugar, outra direção. E essa é a ideia de você revelar realmente aonde que está o problema. Isso através dos sintomas. Então, por exemplo, dor no ouvido, ela direciona para um lugar. Dores musculares, para outro lugar. E não é a mesma coisa. Dor de cabeça. Por exemplo, você tem dor de cabeça de pressão, você tem dor de cabeça de enxaqueca. Você tem dois tipos bem diferentes as dores. Porque um expandindo, o outro colhendo. Esses são totalmente dois outros sintomas. Os dois estão doendo. No mesmo lugar. No mesmo lugar, por da mesma intensidade também. E são duas coisas diferentes. Ou, por exemplo, problemas pulmonares. Eu tratei agora uma pessoa que ele, por exemplo, ele tem ataque de pânico. Fecha a traqueia, não consegue respirar. Tudo isso aqui. O irmão dele, que também tinha a mesma experiência, sabe, de infância e tudo, ele tinha câncer no pulmão e faleceu do câncer do pulmão. Então, os dois tinham problemas pulmonares, um reagindo dessa forma, outro reagindo daquela forma. Os dois tinham a mesma vivência na infância, que já deu para entender que os dois, um manifesta dessa forma, outro manifesta daquela forma. Então, também podemos ver que cada pessoa vai reagir diferente, os sintomas podem ser diferentes para um evento similar. Não? Tudo, na verdade, tudo resume você também saber traduzir os sintomas. O que significa cada. Se eu vou falar para você, pessoal, você já deve ouvir isso, o enxaqueca. A maioria das pessoas não se tocam, mas enxaquecas, incrível que pareça, tem problema na medicina chinesa, não mais. Esse é problema dos rins. Não que a pessoa tenha problema renal, mas na acupuntura é problema nos rins. Na cura cabalística é um evento de vida e morte, um trauma de vida e morte. A pessoa se colocou, estava encontrando um acidente ou sequestro, um evento traumático que ele estava ou vida ou a morte, superou, passou o evento, depois de um certo tempo, isso vai dar enxaqueca. Porque, de um lado, os rins são órgãos vitais. Eles são ligados ao poder vital do corpo. Então, uma sinalização. Então, eu vou saber, conforme o evento, conforme o sintoma, qual evento eu tenho que procurar. Isso é uma coisa. Agora, quando isso aconteceu, isso também, são todos cálculos bem exatos, não é? Isso é tudo exato. Os sintomas são
sabe? São exatas no ponto. Até eu, às vezes, fico assustado como que é exato. E o cálculo de quando aconteceu aquilo também é muito exato. Porque nada é por acaso, os sintomas são sinalizações, para eu saber aonde que está o evento. Porque se uma coisa aleatória, sabe, a água que está bebendo, isso, aquilo, não tem como tratar, porque aleatório, coincidência, não. Aquele papo que, sabe, tem essa moda, porque antigamente não existia, que a família toda tem pressão alta, a família toda são diabetes. Sim. Não, essa é da família. Tipo, Deus criou a família diabética. Deus criou a família pressão alta. Tanto que em consulta médica eles perguntam, pai e mãe diabético, hipertenso, cardiopata, eles perguntam como que é a saúde dos pais. De Para novo, desenhar a nossa. por exemplo, sabe que por exemplo, a pessoa tem família de obesos. Não é da família. Aí você vai olhar 2 gerações atrás, todo mundo magrinho. Alguma coisa aconteceu. Também Não é dos pais, não é genético. Não é? Tipo, alguma coisa não está batendo com esse papo. Não é? Claro que pode ser potencial na genética. Todos nós temos problemas, sabe, potencial na genética que pode ter a biologia. Tá? A genética, sabe, todos têm, sabe, se você não cuida bem, você vai você vai tomar água com mercúrio por muito tempo, você vai morrer. Com envenenamento de mercúrio. Pode ser um pouquinho cada vez. Aí se toda a família toma, isso é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Se toda a família vai tomar, toda a família agora tem essa doença genética? Não, tem uma coisa a mais. Porque 2, 3 gerações atrás não tinha essa genética. Então, de onde veio essa genética? Dos 2 lados. Entendeu? E também você pode ver famílias que têm vários filhos, cada filho, ele reage de forma diferente da supostamente genética. Então, tem coisa muito além. Nós temos que entender que não existe coincidências. O que existe são sinalizações e cálculos exatos. Okay? Hoje, a medicina, a psicologia, a psiquiatria começa, sabe, a entender aquilo. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é psiquiatra. Ele era clínico geral, ele leu um dos meus livros e decidiu ir para a psiquiatria. Ele é amigo meu, a gente conversa bastante, é muito legal. Hoje ele trabalha no hospital psiquiátrico. E a gente estava no lugar, uma pessoa começou a perguntar. Eu expliquei do que eu faço e a pessoa perguntou, o meu amigo psiquiatra, para explicar para ele o que causa transtornos psiquiátricos, tipo bipolaridade ou esquizofrenia, entendeu? Eu fiquei calado. O máximo que a psiquiatria consegue chegar é problema neurológico no cérebro. Sintoma. De novo, a regra é o quê? Se manifesta fisicamente ou biologicamente, é sintoma. Não é a causa. Porque se essa é a causa, foi de onde que veio. O que causou esse problema neurológico? Nada surge do nada, né? Conforme o que a resposta do meu amigo psiquiatra, existe. Porque se eles soubessem o que causa, eles poderiam tratar. Nós temos que medicar. Porque eles não curam esquizofrenia. Eles não curam bipolaridade. Tanto que eles não curam, alega que não tem cura para eles não curam pressão. Eles não curam diabetes. Porque eles aliviam sintomas. Não trata de cura.
E câncer também, sabe o que faz com o câncer? Essa quimioterapia e as radiações é literalmente matar o corpo e deixar ele recuperar sozinho. Entendeu? É o rabo da lagartixa. Regenerar. Mas assim, Baruch Hashem, que o corpo tem essa capacidade, mesmo o médico atrapalha. Uma vez eu fiz uma pergunta para o médico amigo meu, ele perguntei, ele estava estudando, eu perguntei, ele fala uma coisa, quantas vezes os médicos atrapalham? Foi 95% os médicos só atrapalham. 95%, se o médico só dá placebo, vai fazer o mesmo efeito. Outro médico me falou, um pediatra falou 99. Eles mesmos reconhecem que muitas coisas que eles tratam, a intervenção na medicina enxuga gelo. é mais, sabe, tem essa história, história, é muito verídica também, sabe? Uma pessoa, sabe aquelas velhinhas que todo dia vão no posto de saúde, se encontram lá, não tem nada, mas todo dia eles sentam lá, esperam na fila, tudo, tu não faz assim porque quando eles sabem que eles vão no posto de saúde, e um dia uma das velhinhas não chegou. Ficou em casa, no dia seguinte ela chega, e tu não pergunta, onde você estava, você estava esperando? Não, hoje eu não passei bem, eu fiquei em casa. Tipo, a pessoa não vão no posto de saúde para doenças, vão lá para outra coisa. A gente sabe que, sabe, e a convivência, a socialização, a viver dá um equilíbrio. E muitas vezes, quando a pessoa já não está equilibrada, você já empurra ele mais para o extremo, você acaba matando a pessoa. Tipo 2020, 2021, a maioria das pessoas já estavam na beira do abismo e você não precisava uma empurradinha pequena para... Vai, pula. Não. Em vez de poder, talvez, salvar a vida de muitas pessoas. E vou te falar um exemplo. Muitas pessoas que já estão no espectro de psiquiátrico ou bipolaridade, esquizofrenia, literalmente, já tem índice alto de suicídio. Esse ano, extrapolou. Então, entre as pessoas que estão em depressão, ou assim, sintomas leves de depressão, agora tem depressão, mas tudo ficou mais. Já estava desequilibrado, vamos tirar do eixo de vez. Isso já acontece. Então, por quê? Porque a pessoa, de novo, foca no sintoma, não foca na causa e muito menos na cura. Então, esse é o foco quando a gente faz. Então, são muito exatos os sintomas, as sinalizações. Agora, para eu descobrir o evento, é um cálculo matemático. Cálculo matemático muito exato. Nós temos um matemático formado aqui. Se eu erro no cálculo, você me fala. Lembra do X. Onde que está o X? Sempre. X é o evento? X é a questão. Não. X, na verdade, é a idade que manifestou a primeira sintomas. X é 51. Primeira, quando a pessoa alcança 50, chega a 51 anos, começa certas coisas. Okay? 51. Eu vou perguntar a ele, então, X menos 1. O que é menos 1? Menos 1 ano. Porque normalmente, para manifestação dos primeiros sintomas, demora 1 ano desde o primeiro do evento. Por exemplo, isso é muito comum
alergias na área respiratória depois do falecimento de algum familiar ou ano depois. Isso é muito comum. A pessoa desenvolve sensibilidade que não tinha antes, ou ano depois do falecimento de algum familiar. Isso é muito comum. O câncer também. Um ano depois do falecimento. Isso é muito comum. Pais que perderam filhos. Um ano depois daquilo, os pais desenvolvem justamente um câncer no órgão ligado ao evento. Então, tem vários casos. Então, eu pergunto, um ano atrás, o que aconteceu? Agora eu quero saber, por exemplo, a gente falou enxaquecas. O que um ano atrás, o evento de vida e morte que causou medo, pânico, sabe? Realmente você achou que ia morrer. Ou alergias, eu vou perguntar, um ano atrás, algum parente faleceu, alguma perda, alguma situação de abandono, crianças de pais divorciados, é clássico ter alergias respiratórias. Rinite, problema de sensibilidade na pele, é clássico. Porque abandono. Síndrome de abandono. Graças a Deus, isso. Agora eu choro, Rodrigo. Ainda bem que você colocou isso aí. Tem muitas coisas que aparecem um ano depois. Depois me lembro, eu vou falar para você depois sobre animais de estimações. Tá? O que acontece com animal de estimação. É porque acontece tanto nos nossos dias hoje em dia. Agora, se não aconteceu nada um ano antes, então pega o x menos 1 dividido em 2. Então eu pego o quê? 51 menos 1, 50 anos. Não aconteceu nada, então eu vou dividir 50 anos em 2. Eu vou ver o que aconteceu com 25 anos. É o mesmo evento. As mesmas emoções relacionadas a sintomas. Dependendo, claro, a doença. Então, com 25 anos, a pessoa que ele fez na vida, que não fez na vida, o que aconteceu? Eu já vou perguntar, eu quero saber justamente daquela emoção, daquela sensação. Para ativar a memória para a pessoa. Mas, normalmente, a pessoa nem demora muito. Aconteceu isso. É nítido. Só que a pessoa nunca associa uma coisa com outra. Com sintoma. Agora, se não aconteceu nada com 25 anos, eu divido por 2 de novo. Então, agora, 12,5. Agora está ficando mais exato. Quando vai mais para baixo, fica mais exato. Porque eu agora vou, não 25 anos, agora 12 anos e meio. Está mais exato agora. Então eu já falei entre 12 e 13, ou mais 12,5, o que aconteceu? A pessoa, se ele tem boa memória, ele está bem. Normalmente são eventos marcantes. Ou são eventos marcantes, ou são eventos pequenos repetidores. Muitas vezes. Tipo abuso. Fracasso na escola, problema de atenção na escola. São problemas pequenos, repetitivos, vários anos, isso marca a pessoa. A pessoa cresce como uma pessoa que não vale nada, não presta para nada, não tem nada a ver. Você tem que olhar onde começou tudo. E tem um ponto. Se a gente não enxergar, se não achou nada, não lembra, não aconteceu nada com 12,5, a gente divide por 2 de novo. Agora isso vai nos jogar para 6 anos, 3 meses. 3 meses, 4 meses por aí.
3 meses. Então, 6 anos e 3 meses. O que aconteceu lá? Agora, aqui nesse ponto, tem 2 opções. Okay? E eu vou falar, se não lembro nada, eu pergunto, ok, vamos dividir mais uma vez, mais última vez, para 3 anos e 1 mês e meio. Normalmente, esse é normal, a maioria das pessoas não lembra. Okay? Eu tratei uma pessoa que ele não tem lembrança nada depois de 6 anos. Preto, não lembra nada. Para baixo. Para baixo. Antes Depois de 6 anos, não lembra nada. Não sabe nada. Não existe nada na cabeça dele, mas ele não consegue lembrar. Claro que um trauma aconteceu naquela época. Agora, nós temos 2 idades aqui. 6 anos e 3 meses, e 3 anos e 1 mês e meio. São bem exatos. O que acontece? Entre 1 a 9 anos, esse corresponde diretamente aos meses da gestação. Se ele não lembra que aconteceu alguma coisa, ou não aconteceu nenhum evento, eu vou direcionar ele para os 2 meses correspondendo aos 2 anos que a gente tratou. Por exemplo, no 6º mês, 3 semanas, 3 meses e 1 semana. Eu pergunto, sua mãe está viva? Ou irmão mais velho, irmã mais velha, alguém mais velho que presenciou a gestação, vai perguntar, o que aconteceu lá que colocou a sua mãe, fala de enxaqueca? O que sua mãe vivenciou naquilo que deixou ela com medo de morrer? Pode ser acidente, pode ser abuso, pode ser qualquer coisa, pode ser até um problema com o bebê que ia abortar, assim, sabe? Um problema, não foi ia abortar, mas um problema. Volta no número correspondente, o mesmo número correspondente de 1 a 9 anos corresponde aos meses. Então, 9 anos é o 9º mês. Entendi. Por exemplo, tem um casal amigo meu que a filha deles, com 9 anos, começou a ter problemas na escola, tanto de atenção, tanto sabe, de nervoso, de estresse, na escola. Foram tentar olhar a minha já tem 13, 14 anos, mas com 9 anos deu trabalho. Aí eu sabia, eu lembrei a mulher, eu falei para ela, você lembra com 9, você estava no 8º mês, vocês mudaram para o Brasil. Você lembra toda essa mudança que vocês fizeram? Todo o 1º mês, como que você estava no último mês da gestação, como que era? Aí ela começou a entender que a menina, ela simplesmente expressou tudo que a mãe passou no último mês da gestação. Entendeu? Ou, por exemplo, a questão de abortos. Só da mãe pensar em abortar, já traumatiza a criança. Porque ele não... Você tem que entender que o bebê não é apenas um feto. É um ser vivo que tudo que a mãe sente, ele sente também. Tudo que a mãe fala, ele escuta. Tudo que a mãe experimenta, ele sente também. Tudo. Então, por isso eles falam para a mulher grávida, fica calma, não se estressa, não abala, entendeu? Por quê? Porque o bebê sente tudo. Só que qual é o problema? Ele não diferencia ele e a mãe. Ele acha que tudo que a mãe faz é ele. Um dos motivos que o bebê tem que estar protegido por uma camada protetora, porque senão o sistema imunológico da mãe vai matar o bebê. Porque ele é um órgão estranho, okay? Alimentando de tudo, da comida, sistema sanguíneo, sistema nervoso, sistema emocional, tudo. Ele acha que é ele. Então, se a mulher passa algum trauma na vida, durante a gravidez,
o bebê vai levar. Vou mostrar para vocês, é clássico. Isso é recentemente, mas é também uma epidemia que eu nunca vi uma coisa igual. Vocês começaram a perceber quantas mulheres, especialmente mulheres, sofrem de fibromialgia? Muitas. Isso. Especialmente a geração, justamente a geração, como fala, a geração X, que a nossa, a mesma geração, de 75, 70, 80, a 85, 85, mais ou menos assim, que tem 35 a 40, a 50 anos. Essa é a nossa geração. O que acontece? Tanta gente que, mulheres especialmente, 80, 90% das mulheres sobre fibromialgia. O que significa isso? Fibromialgia é sensibilidade exagerada, nos certos pontos musculares do corpo. Tem aqui no braço, aqui nos ombros, embaixo das pernas, coxas, aqui embaixo das costas, são lugares exatos também. Eu fui procurar saber qual a explicação científica daquilo. Porque até então não sabia por que aconteceu. Em 2016, descobriram por que isso acontece, fisicamente. Sério? Sim. O grupo de cientistas na Inglaterra, eu acho, descobriram que essas dores excessivas causadas pela produção extra ou não excessivo de sensores neuróticos na palma da mão e na sola do pé. Eu fui perguntar ao meu professor, o rabino que eu estudo com ele, qual o motivo de fibromialgia conforme a cor cabalística. Fui rápido. Agressão. Aí tudo começou a fazer sentido. Porque o que acontece quando você é sendo agredido? Duas opções. Fight or flight. Fuga ou luta. A pessoa se protege ou a pessoa corre. Clássico. Aí você vê, eu já vi isso várias vezes, mulheres que a mãe passou por agressão na gestação, o bebê, como falar isso, desenvolveu fibromialgia. Um caso que aconteceu comigo, que eu tratei, uma mulher chegou para mim, estava com fibromialgia, com 27 anos, ou 28 anos, com fibromialgia. Aí fizemos todo esse cálculo, chegamos ao 3 meses e o 6º mês. Justamente quando a mãe dela, na gestação, foi agredida pelo pai. Então, é um por um. Porque quando você sabe ler os sinais e revelar, você vai chegar revelando a causa. O fato de descobrir a causa, 70% das dores sumirem. Porque você já apontou o ponto. E são coisas, sabe? Mais e mais e mais. Então, não só o órgão onde tem o sintoma, mas o seu próprio sintoma também leva... Sim. Então, vou te falar. E a repetição do evento tem o órgão, tem o sintoma em geral. Depois ela tem uma pessoa que sofre de... como chama isso? Que ele perde a possibilidade de movimentar o músculo. Parkinson? Não. Vou pegar Parkinson. Ok? Parkinson. É geral. Okay? Mas tem um motivo, okay? Também, que tem vários outros sintomas que direcionam aquele evento. Parkinson, por exemplo, é evento que vou fazer. Um evento no seu passado que fez você sentir descontrolado, impotente. Entendeu? Você não conseguiu ou nem controlar, ou nem reagir, ou nem fazer nada. Você perdeu o controle da situação da sua vida naquele momento. Entendeu?
Aí a pessoa não tem controle mais. Perde controle. Alzheimer. Alzheimer. Evento que você quer esquecer do seu passado. Que normalmente vem junto, Tem tudo a ver. Normalmente Parkinson e Alzheimer andam juntos. Faz sentido. Não muito, sempre, não muito, mas tem casos. Tem casos. alguns, né? Mas não é. Meu pai não soube. Não, esse é um caso. Sim. Um caso. Agora, de novo, dizem que não tem cura. Mas não, eles tratam sintoma. Não, tratam sintoma. Apesar que tem um amigo meu, que vocês já viram o vídeo que eu fiz com ele, o livro que a gente está traduzindo, ele tem aparelho que cura Alzheimer. Aparelho? É. Sim. 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 Como tudo na vida, falta dinheiro para trazer. É. Né? Como tudo na vida. Mas porque ele ajuda, ok, reativar as ligações neurônios. Mas, de novo, esse alívio trata sintomas. Trata sintomas, mas pelo menos você vai poder alcançar a cura. Porque uma pessoa que tem Alzheimer, não tem muito o que conversar. E que esquece, Na verdade, a pessoa que tem Alzheimer, ele esquece as coisas recentes, É. no passado. Só fica o... Esse é o tiro no pé, porque o evento é porque você quer esquecer algo. E aquilo você não vai esquecer. Até que você vai morrer. É o problema. É o tiro no pé. Você vai esquecer tudo que você fez ontem. Hoje. Mas aquele evento no passado você não vai esquecer. Vai ficar com ele. Até que a pessoa vai morrer. Porque o corpo faz assim. Se você não entende o que eu estou falando com você, vou fazer reset. Eu mato antes de começar de novo. Não tem problema. E os eventos, eles não necessariamente são iguais sempre, né? Não. Para uma pessoa. Não, porque Desse decorrer dessa contagem. por isso eu preciso da pessoa. A pessoa falar para mim qual é o evento. Porque eu posso saber o evento. Mas é preciso a pessoa tirar do subconsciente para o consciente. Ele precisa revelar isso. E eu posso traduzir para ele os sintomas. Eu posso fazer para ele o caminho. Mas quem tem que... Eu tive uma paciente que ela estava com o início de Alzheimer. E a filha dela me contou toda a história, tudo. E eu perguntei à filha, porque como é que a mulher estava com Alzheimer bem no início, eu perguntei à filha para mais informações possíveis. E justamente a filha começou a contar para mim que a mãe, que ela também tinha problema que o pai traiu a mãe, só que ela descobriu isso com a adulta. Quando eu comecei a fazer com ela todo esse processo, ela começou a perceber que lá na infância já aconteceu isso, ela presenciou coisas que não batiam, só que ela não queria ser verdade, ela começou também a deixar para lá. Só que a mãe dela desenvolveu Alzheimer, porque ela queria esquecer, porque ela também sabia. Mas quando eu conversei com a mãe, não consegui, Chegar. ela não admitiu aquilo. Ela Não se permitiu. Não. É por isso que você fala que Eu a tava- pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer. Sim, você tem que vir da pessoa. Porque eu posso mostrar o caminho. Agora, falar para Pepe, olha, isso é uma coisa importante para quem quer ser terapeuta. Primeira coisa, você tem que entender que você não cura ninguém. Sim. Você mostrou o caminho. O segundo, você tem que estar equilibrado. Não pode ser uma pessoa doente tentando curar outro doente. Se você está desequilibrado, primeira coisa, trata, se cuida. Chega você ao equilíbrio primeiro. Depois sabe o que acontece? Porque aí o tratamento, praticamente a sua presença já ajuda. A mesma história que a pessoa vai no posto de saúde, só para passar o dia. Sim. A presença dos médicos me alivia. Entendeu? Chego aqui, eu já me sinto bem. Entendeu? É assim. Porque, apesar que a posição não é um lugar muito equilibrado, mas Sim. na cabeça da pessoa, Era isso que ela precisava.
entendeu? Ou ao social. Pode ser social em outro lugar também, não precisa ser no posto de saúde. No boteco. É bom também. Que tipo de consequências que traz para a pessoa da mãe que teve pensamento abortivo? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com uma pessoa que eu tratei. Ela tinha hidrofobia, ela tinha medo de nadar, e ela tinha problema no ouvido, não de audição, mas de essa sarcação no ouvido, para tampar. Porque no terceiro mês, a mãe foi falar com o pai que ela queria abortar o bebê. Então, o bebê escuta isso dentro do ambiente aquático, líquido, que quer matar ele. Então, o que vai acontecer? Desenvolveu hidrofobia e sarcação no ouvido, entre outras coisas. Essa é uma das. Entendeu? Ou sensação, como se, o síndrome de abandono. Esse acontece quando vem o filho depois de aborto. O filho, a mulher fez aborto, depois de a luz, outro filho, ou também, sem, sabe, aborto natural, sabe, por N motivos espontâneos que acontece. O filho que vem depois, normalmente, ele vai ter síndrome de abandono. Ele vai sempre achar que ele quer largar ele, que não quer, ele tem, sabe, medo de ficar sozinho, que ninguém ama ele, entendeu? Coitadinho. Coitadinho, essa é... Não, mas a questão é assim, não vou falar nomes. Tá gravado. Esqueci. A questão é o quê? A questão é que tem que tratar. Uma criança não sabe tratar. Os pais têm que ter a consciência de falar para a criança, não é sua culpa, não é você. Você não precisa carregar isso. Eu posso, como mãe, eu posso? Você deve. A criança até 5 anos, a gente faz isso quando está dormindo. 5 ou 6 anos faz isso quando a criança dorme. Aí você repete para ele um texto, você conta para ele o que aconteceu, e você fala no final, isso não é sua culpa, isso não tem nada a ver com isso. Você precisa carregar isso e livre, não é seu. Subconsciente. Eu tinha uma criança que tinha colesterol alto. Eu falei para a mãe como fazer, como tratar. E a criança começou a voltar ao normal. Falando isso para ele só à noite. Agora, quando a criança já tem mais de 6 anos, a criança já começa a entender, já sabe. As crianças hoje também muito mais inteligentes do que antigamente. Entendeu? Quando a mãe falou não botar a mão no fogo, a gente não botou a mão, a gente tentou colocar tudo. Pulou, né? Pular no fogo. Caiu em cima. Olha que essa é um pouco mais inteligente, pulava no fogo. Mas aí a gente fala para a criança, explica para ela, conta para ela a história e tudo. Eu falo, isso não tem nada a ver com isso. Você explica, você está sentindo aquelas coisas por causa do... Entendeu? E você pode ver isso, cada criança é uma coisa interessante. E tem muito a ver também, eu vou te dar um exemplo, isso é uma introdução, mas tem uma técnica que normalmente em famílias que têm muitos filhos, ou a mãe, Deus nos livre, perdeu várias gravidezes, a gente sabe, acha a conexão, a gente faz uma revelação conforme os números dos filhos. Por exemplo, você pega como fala isso, esqueci o nome, a tela do celular, sabe, o número de telefone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é assim, esse formato. Você vê 1, tem ligação com 2 e com 4. 2 tem ligação com 3, 1 e 5. Porque 3 tem ligação com 2 e 6. Aí vai. Aí você pode ver muitas ligações e destravar várias coisas. Por exemplo, uma mulher que eu tratei, ela tem Alzheimer e Parkinson,
ela é número 6. O novo, aí tinha outros que a mãe perdeu, aí vai ser os cálculos tudo, porque gravidez perdido cai no número. Ele está dentro do número. Entendeu? Gravidez perdido é no número. Então, por exemplo, o 3, ok? Ele tem ligação com o 4 e com... Ele sente o que foi antes e o que foi depois, também todos os números que estão ligados. Então, essa é uma forma de você desvendar, saber ligações de sintomas. Agora, só para finalizar esse ponto aqui, essa palestra de hoje, ninguém de vocês me lembrou, então eu vou lembrar vocês, os animais de estimação. Vocês conseguem perceber que os animais de estimação, apesar de ser muito mais comuns do que antigamente, os animais de estimação começam a sofrer de doença de ser humano. Sim. Animais, cachorro com pressão alta, gato com diabetes, cavalo com câncer, aí vai. Tolerância à lactose. Cachorro não come glúten. É. Entendeu? Entendeu? O que acontece? Só para a gente entender. Muitas vezes, o animal de estimação, como que ele, animal de estimação, né? Especialmente cachorro, que ele é ligado emocionalmente direto com o dono, ele carrega sobre si os sintomas. Por exemplo, se o cachorro está com câncer, o dono deveria estar com câncer. Então você tem que ver o que está no cachorro para tratar no dono. Okay? O que é animal da natureza, ele não tem doenças. Okay? O animal com diabetes, você tem que ver, entendeu? Você tem que ver o que está acontecendo. O que foi? Tivemos essa experiência. O cachorro anterior que a gente teve, Que tinha na cabeça? ele morreu com um negócio no ouvido. No mesmo lado e tudo. Agora tem que ter, por exemplo, o seu ataque de pânico, um ano depois que seu pai faleceu. É. Não, e na hora também que ele pegou na matemática de sair dividindo também, Sim. ele chegou funcionou. no evento também. Ele chegou no evento. Tive evento de afogamento. Um Também, ano né, antes, tive respiração. depois eu fui ver, teve vários. Todas as divisões, Todas as um teve contas, um. né? Tinha um. Por quê? Porque você não aprendeu com o último. É. Você tem que fazer vindo. É o meu ciclo. Os ciclos são mais ou menos de 20 e 20 anos. Se você não trata no primeiro ciclo, ela vai parecer pior no próximo. E veio do nada e sumiu do nada. Não veio do nada. Veio por algum motivo. Veio do nada assim, inesperadamente, né? Não, você sabe, quando você não sabe que trem está vindo em cima de você, você acha que é a luz do fim do túnel. Olha a luz, bom. É um problema, sabe? 20 anos? Mais ou menos. Entre o 19 e 21. E que vai ter muita matemática essa noite antes de dormir. Essa é a ideia. Cada um calcular todos os tragos. Aqui é X. Não, vou te dar um exemplo. Bom, mas você vê, quando você vê em você começa a fazer esse cálculo, você vai descobrir muitas coisas que, na verdade, você está carregando à toa. Sim. Você está carregando à toa. Não tem nada a ver. Entendeu? Por exemplo, eu sou um cara que entende as coisas mais tarde. Eu preciso demorar, estudar mais para entender as coisas mais profundamente. Eu falei, mas de onde que veio isso? Desde que eu me lembro, eu gostava de fazer outras coisas, e as coisas que eu precisava aprender é sempre mais para trás, mas
Ok? Que bom, isso não é normal. Calma, eu tive que mudar isso, mas eu queria saber de onde que veio isso. Porque aí eu fui vendo qual evento no meu passado que foi o primeiro evento que eu deixei as coisas, sabe, enrolar. Imagina o parto de 32 horas. O seu 36. quarto? 32, 36. Minha mãe entrou no hospital sábado à noite e eu nasci segunda-feira à noite. 11 da noite. Tadinha. Mas não é culpa minha. Da companhia. Eu estou carregando um evento traumático, tanto para a mãe, tanto para o bebê. Trabalho de parto de 36 horas é traumático. Sim. Esse, quando meu pai foi chamar o cirurgião para fazer cesárea, eu saí. Tipo, eu espero o último minuto para resolver. O que acontece? Para que isso mudasse, eu não deixo nada para depois. Eu faço questão. Por quê? Porque eu preciso. Essa é uma coisa que eu tenho Você já sabe que é uma coisa que eu preciso. Senão, chega o último momento, eu vou ter que fazer de qualquer forma. O bebê tem que sair. Ou sai logo, ou vai sair depois, mas tem que sair, vai ter que sair. Então, vamos sair logo, vamos resolver o que tem que ser feito logo, e depois a gente tem tempo. Por isso eu faço isso. Essa é a coisa minha. O que eu tenho que fazer, eu faço logo. Depois eu tenho tempo para fazer o que eu quero. O que eu quero. Sim. A maioria das pessoas faz o que eles querem, para aquilo que eles devem fazer, deixa para depois. Sim. E acabar o dever, nunca faz. Ou no último minuto, faz mal feito. Então, não é falar assim, então, eu inverti a ordem. O que eu preciso fazer, eu faço logo. Depois eu tenho muito mais tempo para fazer o que eu quero. Isso inclui até os pedidos da esposa, essas coisas, né? Incluindo a pesca, incluindo as coisas. Ou pular no rio, nesse frio, eu preciso fazer. Então, vou acabar com isso logo, de manhã. Eu tenho tempo, sabe, o dia todo para pescar, para escrever, para estudar. Mas essa é uma coisa que eu vi de onde que veio, o que tem que ser feito. Hoje eu não consigo deixar para depois. Já virou naturalmente. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu não me permito fazer o que eu gosto se eu não termino o que eu devo fazer. Virou hábito. Virou segunda natureza já. Algo que era totalmente ao contrário. Deixa depois. Sabe o que você pode deixar para amanhã, você pode deixar para nunca. Então, esse é o problema. O amanhã até você Amanhã fazer nunca chega. nunca. Amanhã nunca chega, né? Até fazer nunca ainda. Não, que você nunca, amanhã nunca chega. É. Sabe que ele senta no barzinho, enfiado só amanhã. Sim. Fiado só para maiores de 98 anos, acompanhado dos pais. Cuidado. Vai que alguém vai inventar. Ou o cara chega no bar para pedir um cafezinho, e aí quer tirar um sarro do atendente. Esse cafezinho é de ontem? Aí o atendente, não, o cafezinho de ontem você vem amanhã. Você quer cafezinho de ontem, vem amanhã. Então, essa é só apenas a introdução. Quando você começa a mergulhar, você começa a ter que entender, ver os órgãos, as emoções, sintomas, com sinalização, porque tal. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que tem sintoma que é inflamação pulmonar, outro pode ser um tumor pulmonar. Os dois estão no pulmão, os dois são sintomas, mas não necessariamente é o mesmo evento. Ou pode ser o mesmo evento que não causou a mesma emoção. Ok? Porque a infecção, ok? Infecção como que é calor, febre, é uma coisa de raiva. Mas como que está no pulmão, é uma mágoa
que gerou raiva. Era isso que eu ia perguntar. Porque o pulmão é mágoa, é tristeza, ou pânico também. Mas o pessoal que tem inflamação como fala isso? Bronquite. Não bronquite, Pneumonia. pneumonia. É raiva que veio de tristeza ou de mágoa. Agora câncer é frio. Frio, uma mágoa aguda, uma mágoa que... Câncer é frio? É frio, câncer é frio. Não tem febre? Não, câncer não tem nada. Câncer, Acertou. aliás, câncer, sintoma, quando começa a doer, porque eu fiz. Se você vai no hospital porque está doendo por causa de câncer, porque já é terminal. Infelizmente. Quando dói, esse é o perigo do câncer, porque você tem que fazer teste e exame sempre, no caso de mulheres ou homens de certa idade, Verdade. porque não sente a dor. Verdade. Quando sente a dor, porque é tarde. Entendeu? Então, câncer, o que é isso? É frio. É frieza, como falar, contrário de contração, Dilatação. em vez de dilatação, contração. Contração. Uma contração agudo para dentro. A pessoa se magoou e se come por dentro. Entendeu? Claro, tem uma explicação muito mais espiritual de câncer do que... Mas que a palavra em hebraico de câncer é sartan. Sartan, também escrevi isso no livro, são duas palavras. Sarvetan. Raivoso e rancoso. Sartan. Até o bicho, ele, sabe, ele tem essa imagem de raivoso e rancoso. E não anda assim. Agora, a pessoa deixa o rancor, deixa a raiva, por causa de tristeza, por causa de mágoa, como ele mesmo. Pode ser no pulmão, pode ser no fígado, pode ser no... claro, cada órgão me direciona ao evento. Mas que a pessoa mantém aquela emoção no órgão. Se no fígado, Câncer no fígado seria raiva, rancor. raiva, mas a pessoa mantém a raiva, sabe? Se alimenta a raiva. Só que a pessoa que fala, eu tenho raiva dele e ele merece que eu tenha raiva dele. O resto da vida. E para o resto da vida. E eu gosto que ele saiba. Não, o cara tá nem aí. É isso que sabe, você segura uma brasa queimada esperando o outro se queimar. É isso. Até com contusões, que nem a gente estava falando de esporte, tal, contusões esportivas. Até isso pode estar relacionado às dores consequentes? Por que uma pessoa é isso e outra pessoa não? Os dois atletas têm o mesmo preparo físico. Porque um sofre isso e o outro não sofre. Eu tenho essa curiosidade com os eventos aleatórios. Uma vez o senhor explicou alguma coisa, não sei se foi no livro, mas falando de um acidente de carro. Sim. Acidente de carro, você vê, por exemplo, qual órgão foi machucado? Entendeu? Qual parte do corpo? Tem gente que sai ilesos de acidente. Outros, No mesmo carro, No mesmo acidente, carro. exatamente. Passou só o susto. entendeu? Aí, de novo, qual órgão? Entendeu? Claro que cada órgão também tem esse sinal. Por exemplo, você pega a palma da mão. Pega aqui. Vamos pegar uma coisa simples. Você cortou um dos dedos. Você cortou uma cebola, cortou um dos dedos. O dedo que você cortou vai mostrar um problema, um dos 5 sentidos. Porque aquela foi machucada. Não existe coincidências. Vamos gostar. A porta que caiu do meu pé. Qual pé? Qual lado do pé? Qual, se é unha ou na perna? No Na pé. barriga do pé. Gente, que esquerdo. fantástica essa história. Na barriga do pé. Não é Esquerdo. deslumbrante? Aqui, essa pé é esquerda. Esquerda, então provavelmente você tinha conflito com a sua esposa. Ou alguma lembrança da sua mãe.
Entendeu? Minha esposa querendo que termine. É. Pintura, é não sei o que, a porta. E você chegou à porta e a porta bateu em você. Por exemplo, esse aqui, esse dedão. Vamos ver, adivina qual sentido ela é relacionada. Não é vida emocional. Vou fazer a cola aqui. Paladar. É mesmo? E fala também. Por quê? O que a criança faz quando ele... Você nunca vai ver uma criança chupando esse dedo. É. Ou é esse dedo. Sempre é esse dedo. Porque paladar e fala. Ok? Esse aqui. E vocês vão ficar assustados. Acusação? Não, olfato. Porque... Pois não, isso não é brincadeira, isso é sério. Todo mundo, cada um de nós, esse dedo tem o mesmo tamanho do buraco. Independente, o seu. O seu! O seu. Mas não sei, não vai testar Eu, Testando agora pra ver se cai. todo mundo testa. Eu sou narigudo porque tem um dedão, mas é diferente. Mas esse ele tem o mesmo tamanho. Agora presta atenção, o olfato, okay, o sentido ligado à inteligência e mentalidade. Tá explicado. Eu vou mostrar para você por quê. Esse é mundialmente. Como a gente fala, sabe, sinalizando que alguém pirou. Por que esse dedo? Ninguém faz com esse dedo ou com esse dedo. O mundo inteiro faz com esse dedo. Pirou. Ok? Porque é olfato. O olfato é o sentido ligado também à espiritualidade. Ah, que legal. Ok? Esse aqui. Como que chama isso em português? Dedo meio. Pai de todos. Ai, Pai de todos. Dedo meio. É o cotoco. Pai de todos. Pai de, minha filha fala pai de todos. Né? Toque. Porque ela alcança todo lugar. Você quer coçar as costas? Qual dedo vai alcançar? É verdade. Okay? Fizer muitas outras coisas com esse dedo, mas não é para... antigamente, para limpar, ou depois, número 2, usar esse dedo. Antigamente. Okay? Esse dedo, vamos ver. Meninas que usam creme de olhos. Já contei, né? Creme nos olhos? Como você passa? É. Ninguém usa com esse dedão, hein? Eu faço assim. Todo mundo passa com esse dedo. Porque a mais delicada é essa visão. Agora, a pessoa que tem óculos, por exemplo, olha que tem, vai aparecer alguma coisa nesse dedo. Porque é problema de visão. Okay. Esse aqui que sobrou para nós. Qual Orelha. sentido? Orelha. Audição. Porque, como que ninguém, entendeu? É o dedo mais gostoso de coçar. Esse é universal, gente. Impressionante. São coisas universais. Okay? Uma coisa interessante, só para vocês verem. Quando aparecem manchas brancas nas unhas. O povo antigo diz que é mentira. Tá Falou falando mentira. Não. Essa é uma deficiência naquele sentido. Okay? Eu ficar equivocado que você está mentindo. Mas eu Mas não estou falando manchinha mentira porque eu branca estou é falando diferente. aqui. mentir nada É é... diferente. Quando manchas brancas que aparecem na unha que vai crescendo. Não mexer a mãe. Um risquinho branco. Minha mãe falava que é mentira. Amanhã você vai depois da blog. Por exemplo, o Yossi, o meu filho, ele apareceu para ele mancha branca nesse dedo. Justamente quando a gente começou a fazer, ele percebeu as alergias dele, okay, esses brilhados nos olhos.
você vê que esse dedo, essa unha só, tem manchas brancas. E a gente explica que tem alergia ao pó, poeira. Ah, que a Sara falou. Que a sensibilidade é justamente no olho. Sim. Então dá para perceber tudo. E alergias por quê? Lembra porque tem alergias? Alergias são mudanças. Mudanças do abandono. Sensação de abandono. E ele é mais grudado. Você vê a Sara vai, quando você voltar, quando a mãe voltar, quando é muito apegado. Sim, e é exigente dessa. Ele quer estar junto, ele quer. Sim. Então você vê que tem. Então você consegue, sabe, descrever uma mapa, sabe, para saber realmente o que causa, e como tratar já é outra aula. Yeah. Amanhã. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי